15 de março de 1493. A parte do cansaço dos expedicionários, os navios só traziam uma pequena remessa de ouro e pérolas, aves exóticas e 7 índios. Não havia rastro de especiarias. Na segunda viagem, que decorreu entre 1493 e 1496, Colombo traçou uma rota muito mais áspera do que a que o seguira na primeira viagem, o que lhe permitiu a descoberta das pequenas Antilhas e a criação das primeiras bases de colonos em La Espanhola. A ilha hoje divide entre o Haiti e a República Dominicana, também conhecida por Hispaniola, aproveitando igualmente para explorar melhor Cuba e a Jamaica. A terceira viagem desenrolou-se entre 1498 e 1500. O almirante chegou ao continente por uma rota mais meridional, desembarcando na costa da atual Venezuela. Encontrou ali os colonos que tinham ficado em La Espanhola, capitaneados por Francisco Roldan, que se tinham sublevado. Para apaziguar os ânimos, os reis católicos nomearam Francisco de Bobadilla como governador da ilha e enviaram-no para restabelecer a ordem. Este acusou Colombo e o seu irmão Diego de não fazerem respeitar as leis espanholas, pelo que os acorrentou e os enviou num barco de regresso à Espanha. Embora nunca tenham sido devolvidos alguns bens confiscados nem o controle de La Espanhola, a rainha Isabel, a sua principal protectora, concedeu novas capitulações ao almirante e este organizou a quarta e última viagem. Em 1502, Cristóvão Colombo empreendeu a sua quarta e última viagem. Com 50 anos, o almirante já tinha artrite e sofria de uma grave doença ocular, mas ainda gozava da confiança da rainha. Obcecado pela exploração das Caraíbas Ocidentais e convencido de que Cuba, descoberta por ele em 1494 e a qual ninguém regressara, era a província chinesa de Bangui, Colombo queria provar que o mar que se abria a sul desta era a passagem para as Índias Orientais. O seu desafio era descobrir a passagem para as Ilhas das Especiarias, convencido de que o estreito interoceânico se encontrava no istmo do Panamá. A viagem levou-o sem problemas até Martinica, Santo Domingo, Jamaica e Cuba. Um forte furacão e a recusa de Ovando para que ancorasse em Santo Domingo dizimou a frota, que arduamente chegou à costa da atual Honduras. Depois de descansar e armar os barcos, o navegador orientou-se para sulcar as águas costeiras da Nicarágua. Desesperado por não conseguir encontrar a passagem para as Ilhas Orientais, percorreu a costa dos Mosquitos até Verágua, hoje Panamá. A artrite fazia-o sofrer fortemente, mas Colombo decidiu passar o Natal de 1503 em Santa Maria de Belém, onde fundou uma pequena povoação. A viagem de retorno foi tortuosa, com motins e avarias que os deixaram parados na Jamaica. Um navio enviado por Nicolás Ovando salvou-lhes a vida e permitiu o seu regresso a casa em novembro de 1504. Colombo caía em desgraça. Semanas depois, morreu a rainha Isabel, a sua principal benfeitora. A época de ouro do almirante terminara. A chegada ao trono de Joana, a filha dos reis católicos, e do seu esposo Filipe, o Belo, impôs um travão nos assuntos indianos e na atividade colonizadora. Colombo tentou que os novos reis lhe devolvessem antigos direitos e honras, mas sem êxito. Doente, defraudado e sem apoio, em confronto com a coroa, instalou-se num convento franciscano de Valladolid, onde redigiu seu testamento. Morreu no dia 20 de maio de 1506. Convencido de que chegara a Ásia em demonstrar as suas teorias. No que toca ao governador Ovando, assumiu o poder em La Espanhola, mas teve de abandonar os planos de expansão. Só o regresso do rei Fernando à regência de Castela em 1507 reactivou o impulso expedicionário. Na história castelhana, foi assinado um contrato entre a coroa e Cristóvão Colombo através do qual os reis reservavam a titularidade das terras que fossem descobertas a troco do seu financiamento da campanha. Por seu lado, os monarcas aceitavam as petições do genovês, nomeá-lo um vice-rei perpétuo e governador de qualquer território que encontrasse. Almirante hereditário do Mar-Oceano, beneficiário de 10% dos tesouros descobertos e de 1/8 parte dos lucros do tráfico e do comércio. Todos os historiadores concordam que os reis castelhanos aceitaram na íntegra as condições de Colombo porque não pensavam cumpri-las, como aconteceu a posteriori. A aquiescência real a tamanhos benefícios foi inaudita. No dia 3 de agosto de 1492, Colombo zarpou de Palos de la Fronteira, em Huelva, com 89 marinheiros divididos por 2 caravelas, a Pinta e a Nina, e o Manau, a Santa Maria. Ancorou primeiro nas Canárias para mudar o armamento da Pinta e reabastecer. 33 dias depois, pelas 2 horas da madrugada do dia 12 de outubro, avistou terra. Era o ilhéu de Guanani, depois designado por São Salvador,
cuja identificação ainda hoje é objeto de debate por parte dos historiadores. A partir daí, Colombo percorreu o arquipélago das Bahamas e as ilhas de Cuba e do Haiti. Nesta última, e com os restos da Santa Maria, que naufragaram em frente da costa do atual Haiti, Colombo mandou construir o que foi a primeira base espanhola no Novo Mundo, a Fortaleza La Navidade, onde deixou uma guarnição de 40 homens com provisões para um ano. De regresso à Espanha, depois de vencer várias tempestades, Colombo refugiou-se nos Açores, tocou terra em Lisboa e atracou no porto de Palos.